Isabel nasceu no dia 22 de abril de 1451, em Madrigal de las Altas Torres, na província de Ávila, em uma quinta-feira santa. Madrigal era no momento uma pequena vila movimentada, onde a sua mãe, Isabel de Avis, ficava ocasionalmente. Foi da sua mãe que recebeu o nome Isabel, que ainda não era muito usado na Espanha. 2 anos depois, em Tordesilhas, nasceu seu irmão Afonso. Após a morte do seu pai em 1454, Isabel iria com sua mãe e irmão Afonso para a vila de Arévalo, onde assistiria aos ataques de loucura da sua mãe, Isabel. Esta foi uma época de dificuldades, inclusivamente econômicas, pois embora o seu pai tivesse deixado heranças importantes no testamento a favor da sua mãe, o rei Henrique IV não as cumpriu completamente. Nesta adversidade, Isabel fortaleceu-se com leituras católicas e livros religiosos. A sua amizade com Santa Beatriz de Silva também a ajudou. Mais tarde, já rainha, Isabel ajudou na fundação da Ordem da Imaculada Conceição e ofereceu-lhe os palácios de Galiana na cidade de Toledo. Outras personagens importantes, neste momento e durante a sua vida, foram Gutierre de Cárdenas, e a sua esposa Teresa Henriques y Gonzalo Chacón. Em 1461, Isabel e o seu irmão Afonso mudaram para Segóvia, lugar onde se encontrava a corte do reino. Os nobres, ansiosos por poder, colocaram o seu irmão Afonso, na altura apenas com 12 anos de idade, contra o seu meio-irmão Henrique, na Fassa de Ávila. Em 1468, o seu irmão Afonso morreu, provavelmente envenenado, em Cardenosa. Inicialmente, pensou-se que tinha sido vítima da peste, mas o médico que examinou o seu cadáver não encontrou indícios de tal doença. Apesar das pressões dos nobres, Isabel recusou proclamar-se rainha enquanto Henrique IV estivesse vivo. Assim, conseguiu fazer com que o seu irmão lhe concedesse o título de Princesa das Astúrias, em uma cerimônia discutida que aconteceu nos Touros de Guisando em 19 de setembro de 1468, conhecida como a Concórdia de Guisando. Disse que Dom Andrés de Cabrera, tesoureiro real, disse ao rei: a virtude e as modéstia da infanta obrigam-nos a esperar que não terá mais vontade do que a vossa, nem alimentará a ambição dos grandes, pois se não tivesse recusado o título de rainha que lhe ofereceram, contentando-se com o de princesa que, a seu ver, lhe pertence. Isabel se tornou assim herdeira da coroa, à frente da sua sobrinha e afilhada Joana, a quem a nobreza não considerava legítima para ocupar o trono devido às dúvidas que existiam em relação à sua paternidade. A partir deste momento, Isabel passou a morar em Ocana, uma vila que pertencia a Dom Juan Pacheco, o Marquês de Vilhena. O rei iniciou contatos diplomáticos com outras casas reais para conseguir um acordo matrimonial que lhe trouxesse benefícios. Desde os 3 anos de idade, Isabel esteve prometida para Fernando, filho do rei João II de Aragão. No entanto, Henrique acabou com este acordo 6 anos depois, para prometer a irmã com Carlos, príncipe de Viana. O casamento não chegou a realizar-se devido à oposição de João II de Aragão. Também foram inúteis as tentativas de Henrique de casá-la com o rei Afonso V de Portugal, primo de 2º grau de Isabel e quase 20 anos mais velho que ela. Em 1464, ele conseguiu reuni-los no mosteiro de Guadalupe, mas Isabel recusou o casamento devido à diferença de idade dos dois. Um tempo depois, quando tinha 16 anos, Isabel ficou comprometida com Pedro Giron, mestre de Calatrava e irmão de Dom Juan Pacheco. Disse que Isabel rogou aos céus para que não se realizasse o seu casamento com este homem de 43 anos. Dom Pedro acabou morrendo de apendicite durante a viagem para se encontrar com a sua prometida. Em 18 de setembro de 1468, Isabel foi proclamada Princesa das Astúrias através da Concórdia dos Touros de Guisando, revogando assim a anterior decisão de Henrique em oferecer este título à sua filha Joana. Depois da cerimônia, Isabel passou a viver em Ocana tendo pouco contato com a corte. Henrique voltou a sugerir o casamento entre Isabel e o rei Afonso V de Portugal, já que o Tratado dos Touros de Guisando tinha relembrado que o casamento de Isabel devia realizar-se com a aprovação do monarca castelhano. A proposta também incluía o projeto de casar a sua filha Joana com o príncipe herdeiro João, filho de Afonso de Portugal. Desta forma, Isabel teria que mudar para o reino vizinho,
e, quando seu marido morresse, os tronos de Portugal e Castela passariam para o rei João de Portugal e para sua esposa Joana, formando assim a União Ibérica. Quando Isabel recusou a proposta, o rei tentou entregá-la a Carlos, duque de Berry, irmão do rei Luís XI da França. Isabel voltou a recusar o casamento. O monarca francês pediu então a mão de Joana para o seu irmão com o objetivo de afastá-lo do trono da França, uma vez que o considerava uma ameaça para ele. O noivado celebrou-se em Medina del Campo em 1470, mas o duque morreu em 1472, em circunstâncias misteriosas antes de conhecer a noiva. Entretanto, o rei João II de Aragão tratava de negociar em segredo com Isabel o casamento com o seu filho Fernando II. Isabel e os seus conselheiros consideraram que ele era o melhor candidato para ser seu marido, mas havia um impedimento legal, já que os dois eram primos em segundo grau. Os seus avós, Fernando I de Aragão e Henrique III de Castela, eram irmãos. Por isso, precisavam de uma bula papal que os exonerasse do impedimento. No entanto, o Papa não chegou a assinar este documento, temendo as possíveis consequências negativas que esse ato lhe poderia trazer. Apesar de tudo, o Papa era a favor desta união por gostar da princesa Isabel, uma mulher de caráter marcadamente religioso e uma católica fervorosa, devido à ameaça que os muçulmanos representavam para os seus estados pontifícios. Por essa razão, ordenou que Dom Rodrigo Borgia se dirigisse à Espanha para facilitar a união. As dúvidas de Isabel para casar-se sem a autorização do Papa impediam a realização da cerimônia. Com a conivência de Dom Rodrigo Borgia, os negociadores apresentaram uma suposta bula emitida em junho de 1464 pelo Papa anterior, Pio II, a favor de Fernando, na qual era permitido a Fernando contrair matrimônio com qualquer princesa com quem tivesse laços de parentesco até ao terceiro grau. Isabel aceitou e assinaram-se as capitulações matrimoniais em Cervera, em 5 de março de 1469. Para que se realizasse a cerimônia, e temendo que Henrique IV acabasse com os seus planos, em maio de 1469, com a desculpa de visitar o túmulo do seu irmão Afonso, que repousava em Ávila, Isabel escapou de Ocana, onde era rigorosamente vigiada por Dom Juan Pacheco. Por seu lado, Fernando atravessou Castela em segredo, disfarçando-se de comerciante de mulas. Finalmente o casamento aconteceu em 19 de outubro de 1469. Isabel se casou no Palácio de Los Vivero em Valladolid com Fernando, rei da Sicília e príncipe de Girona. O matrimônio levou Isabel a um confronto com o seu meio-irmão, que chegou a paralisar a bula papal de dispensa por parentesco. Finalmente, e depois da mediação do arcebispo de Toledo, Alonso Carrillo, no dia 1º de dezembro de 1471, o Papa Sisto IV acabou com as dúvidas em relação à legalidade canônica da união através da Bula de Simancas, que dispensava os príncipes Isabel e Fernando da sua consanguinidade. Isabel ascendeu ao trono depois de vencer a Guerra de Sucessão Castelhana, ocorrida entre 1475 a 1479, enfrentando os partidários da sua sobrinha Joana. No entanto, após a vitória fez-se justiça, mas também se ofereceu o perdão real a todos aqueles que o pediram. Foi então que se construiu o mosteiro de São João dos Reis. Isabel proclama-se rainha de Castela no dia 13 de dezembro de 1474 em Segóvia, usando como base o Tratado dos Touros de Guisando. Da fortaleza de Segóvia dirigiu-se para a igreja de São Miguel, junto à Praça Maior. Depois de jurar por Deus, pela cruz e pelos evangelhos que seria obediente aos mandamentos da Santa Igreja, os presentes juram-lhe lealdade. Em seguida entrou no templo segurando o escudo de Castela e abraçada as suas dobras. A partir desse momento, impôs-se a tarefa de garantir a segurança nas estradas e nas aldeias, dado que nos anos de guerra tinham favorecido atos de pilhagem e delinquência. Para isso, criou-se a Santa Irmandade, que foi eficaz e um bom instrumento de justiça. Foi uma mulher de grande caráter e com muita vontade própria. Foi severa com os filhos, mas uma boa mãe, fazendo-os entender que tinham obrigações por serem filhos de reis e que muito se devia sacrificar por esse motivo. Levou-os consigo durante as suas campanhas militares, mas também cuidou sempre do seu bem-estar, como prova o seu valor durante o motim que ocorreu no Forte de Segóvia em 1476.
Os reis tinham instalado aí a sua corte e era também lá que vivia a sua primogênita, Isabel, sob o cuidado da sua amiga Beatriz de Bobadilla e do seu marido, o alcaide Andrés Cabrera. Cabrera era de origem judaica, o que na época era fonte de tensões raciais, e acusavam-no de querer aproveitar-se da confiança que os reis tinham nele, além de acusá-lo de desviar fundos e de tirania. O tumulto transformou-se num motim quando os provocadores, disfarçados de camponeses e com armas escondidas, incentivaram a população a destituir o alcaide. Uma massa de gente furiosa dirigiu-se até a fortaleza, armada com instrumentos do campo, paus e pedras. A rainha estava com o cardeal Mendoza quando soube do que tinha acontecido, mas não tinham tropas suficientes para defender a praça. Temendo pelo perigo que podia correr a sua filha, a rainha montou o seu cavalo e, acompanhada por 3 guardas, cavalgou 60 quilômetros até Segóvia. Na entrada, o bispo tentou detê-la pelo grande perigo que corria, mas Isabel recusou o conselho e avançou até a fortaleza. Entrou e deixou as portas abertas para que os amotinados entrassem e lhe fizessem as suas queixas. Depois de examinar as queixas e observar que estas eram infundadas, talvez até promovidas por ressentimento em relação ao anterior alcaide Maldonado, se decidiu manter Andrés Cabrera no seu posto. O povo de Segóvia, conquistado pelo valor e pela sensibilidade da sua rainha, passou a ser-lhe fiel a partir desse momento. Durante as campanhas militares de Fernando, a rainha esteve sempre a seu lado, na retaguarda, acompanhada pelos seus filhos e preparada para providenciar o que fosse necessário. A sua ajuda foi decisiva para o sucesso da Reconquista, como demonstram os acontecimentos da rendição de Baza. A cidade estava cercada havia bastante tempo, mas a população moura não queria render-se e os soldados cristãos começavam a desmoralizar-se devido ao longo ataque. O rei Fernando pediu à sua esposa que fosse ao campo de batalha para levantar o moral das tropas. Isabel assim o fez, acompanhada de várias damas e da sua primogênita Isabel. O impacto da sua presença foi imediato, não só para as tropas cristãs, mas também para a população atacada que deu início à sua rendição, não perante o rei guerreiro, mas sim da sua destemida rainha. Isabel foi também precursora do hospital de campanha, fazendo-se sempre acompanhar de médicos e ajudantes para cuidar dos feridos no campo de batalha. Ela também acreditou nas palavras e sonhos de um certo homem, conhecido como Cristóvão Colombo, apesar das críticas das cortes e cientistas da época. Uma lenda diz que ela financiou a viagem que levaria ao descobrimento da América com as suas próprias joias. Durante seu reinado ao lado de Fernando, vários acontecimentos marcaram a época, como o estabelecimento da Santa Inquisição, a criação da Santa Irmandade, a incorporação do Reino de Granada assim como a unificação religiosa da coroa hispânica, baseada na conversão obrigatória dos judeus sob pena de expulsão no Decreto de Alhambra, e mais tarde dos muçulmanos. Por último, a anexação de Navarra, quando a rainha já tinha morrido, que significou a origem do futuro Reino das Espanhas. Depois do descobrimento da América em 1492, deu-se início a um processo de evangelização dos indígenas nativos, uma tarefa confiada aos monges paulinos húngaros que viajaram para as Terras Novas nas viagens seguintes de Colombo. Isabel, aconselhada por estes monges, assinou o Tratado de Tordesilhas com Portugal em 1494, um tratado que fez com que Castela e Portugal repartissem o mundo. Por desejo dos comerciantes urbanos criou-se a Santa Irmandade, corpo de polícia criando condições mais seguras para o comércio e a economia. Para as suas campanhas militares contou com a ajuda do grande capitão Gonzalo Fernandes de Córdoba, que participou na conquista de Granada, e nas primeiras guerras da Itália. Estes acontecimentos, movidos tanto por interesse político como religioso, foram muito importantes e mudaram por completo o que até então tinha sido uma parte da península dividida em vários reinos. Foi por isso que os reis católicos nunca usaram o título de reis da Espanha e mudaram o rumo da história em toda a Europa. Dada a implicação histórica da coroa de Aragão na Itália e por uma série de outras razões, as suas virtudes cristãs, a conquista de Granada, a expulsão dos judeus e a cruzada contra os muçulmanos, Fernando e Isabel receberam o título de reis católicos concedido pelo Papa Alexandre VI, mediante a bula Se Conveni, de 19 de dezembro de 1496. Este título foi herdado pelos descendentes do trono,
e atualmente pertence ao rei Filipe VI da Espanha. No final dos seus dias, as desgraças familiares começaram a atingi-la. A morte do seu único filho homem, a morte da sua filha mais velha e do seu neto Miguel, a loucura da sua filha Joana agravada após a morte do seu marido, Filipe I de Castela, levaram-na a uma depressão profunda que fez com que se vestisse sempre de luto. A sua espiritualidade profunda ficou registrada no que disse quando recebeu a triste notícia do falecimento do seu filho: "O Senhor deu-me, o Senhor tirou-me, bendito seja o seu santo nome." Isabel estava em Medina del Campo quando adoeceu. A rainha mandou que se rezassem missas pela sua saúde, que se transformaram em missas pela sua alma quando teve a certeza de que o seu fim se aproximava. Consciente, pediu a extrema unção e o Santíssimo Sacramento. Faleceu pouco antes do meio-dia de 26 de novembro de 1504, no Palácio Real de Medina del Campo. Ela seria sucedida por sua filha Joana, mas, por pouco tempo, já que ela era incapaz de reinar, devido à sua loucura, e o reino passou a ser comandado pelo seu marido, Filipe I, e depois para o filho deste casamento, Carlos I. Sem dúvidas, Isabel foi uma grande rainha, uma das mais poderosas da Europa. Ficou reconhecida pelo seu catolicismo fervoroso, mas também é lembrada por ter acreditado em Colombo e investido no seu projeto para as Índias. Assim Colombo chegou às Américas, ela se mostrou piedosa e generosa, apesar de que algumas vezes foi mais severa com algumas classes. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Deixe sugestões de mais histórias sobre a Europa na Era dos Descobrimentos, ou talvez da conquista do Novo Mundo. Não deixe de se inscrever se não for inscrito, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, considere se tornar membro e nos apoiar ainda mais. Deem uma olhada nos produtos da descrição, sempre deixamos livros e vários produtos legais. Nos siga no Instagram também. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.